Bem-vindos mais uma vez a esse seminário sobre guerra espiritual. Nós estamos nesta matéria sobre a armadura de Deus. Como que eu disse na primeira sessão desta matéria, que a nossa armadura vem de Deus, não é algo natural, mesmo com aquela tipo assim, soldado romano, aquela imagem de soldado romano, usando isso como uma forma de ilustrar, mas tem uma interpretação espiritual e nós temos que saber aplicar isso à nossa própria guerra. Nós temos que resistir o inimigo. Essa armadura é só da parte de frente da pessoa. Não é para virar as costas, nem para fugir do inimigo, é para enfrentar o inimigo. Por isso, essa armadura serve para a nossa proteção. Hoje vamos falar sobre os nossos pés calçado pela preparação do Evangelho de paz e também sobre o escudo da fé. Na armadura romana, os pés, aquelas não eram sandálias usadas para lazer, para passear, para ir à praia, nada, não. Essas são botas, essas são aquele tipo de armadura que é muito importante na batalha. Aquela tipo de sandália tinha aquelas espinhos ou tipo pregos ou picos assim, em frente e para baixo do solo dessa sandália, dessa bota, não é? Quase bota, mas não era bota, era mais sandália, mas feita com pedaços de metal, de ferro, que deu para não somente dar aquela pontapé para ferir o inimigo, mas também para manter uma certa firmeza. Quando vem o ataque frontal, eles podem ficar com os pés bem enraizados na terra e aquilo ajudou de não cair, de não cair para trás ou perder a nossa estabilidade. E foi importante que Paulo usou essa expressão, preparação do Evangelho de paz. Porque Deus quer que nós andamos em paz, que nós saímos, que nós pregamos o Evangelho de paz, que nós não entramos em conflitos, argumentações com pessoas, como que ele diz vez após vez, a nossa batalha, a nossa guerra não é contra pessoas físicas, naturais, é contra o diabo. Quando nós lutamos contra o diabo, mas quando nós andamos neste mundo, devemos andar em paz. Em Isaías 55, versículo 12, diz que porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Paz fala sobre aquela tranquilidade, aquela confiança. Fala sobre a nossa certeza das coisas. Quando nós somos convencidos numa determinada área ou rumo, então não somos facilmente virados. Temos aquela certeza. O Evangelho de paz. É quando Jesus estava naquele barco e veio a tempestade e os discípulos ficaram atormentados, cheios de medo por causa das ondas, por causa do vento. Pensaram que as suas vidas estavam em perigo. Jesus estava a dormir, estava em paz. E quando Jesus acordou e repreendeu aquela tempestade, ele disse essas palavras, paz seja contigo. Aquela paz foi usada como arma, mas também era proteção para todos que estavam no barco. Paz é que apaga aqueles ataques do inimigo. A Bíblia diz em Romanos 16:20, eu já tinha dito, diz que Deus da paz esmagará Satanás debaixo de nossos pés.
É com essa paz que nós temos vitória contra todos aqueles medos do inimigo, todos os ataques do inimigo. É aquilo que faz-nos a ficar firmes. Vez após vez aqui em Efésios 6, nós temos aquela expressão: seja fortalecido, seja firmes no Senhor. Né? Toda aquela armadura é dada para nós, para que nós podemos resistir no dia de ataque do inimigo. Nós podemos manter a nossa firmeza e não cair, ficar em pé, ficar firmes. Então essa paz foi dada com esse propósito. Essa paz é paz com Deus. Não há acusação, não há receio. A Bíblia diz que nós podemos chegar com ousadia ao seu trono. Não há temor neste sentido de não aproximar a Ele. Ele abriu a porta e Ele diz: vai, sente comigo, né? Sente comigo, reina comigo. Né? Paz com Deus. Toda acusação, tudo que nos afastou de Deus foi tirado em Jesus. Jesus é o príncipe de paz. O seu reino é o reino de paz. Né? Entramos no seu reino e estamos finalmente em paz com Deus. E depois essa paz é aquela paz que nós temos com outros. Então nós temos paz com Deus e nós temos a paz de Deus. E essa paz é aquilo que surpreende, que excede todo o entendimento. Aquela paz, né, que nós temos no meio de qualquer circunstância. Nada pode nos roubar desta paz, porque essa paz é a pessoa de Jesus. Temos paz com Deus e temos a sua paz em nós. Essa paz controla aquelas ansiedades, aquelas angústias que Satanás quer semear no nosso coração. E aquelas botas, aqueles pregos assim, segure-nos para não cair na tentação. Temos paz com Deus. A outra armadura é escudo de fé. Esse escudo, há vários escudos, há mais que 5 escudos diferentes naquela armadura de Deus. E esse escudo é um escudo que é o tamanho do homem. A palavra é thurios. E essa palavra significa literalmente uma porta. Então, e quando ele estava naquela batalha, aquela linha de soldados, assim, levantando aquele escudo do tamanho deles, né? Era aquela porta, e aquilo criou uma muralha, uma barreira, que o inimigo não facilmente penetrava. E quando eles entraram e ficaram perto das muralhas daquela fortaleza, aqueles homens lá acima de muralha, com as flechas lançavam, e eles colocaram, né, fizeram um tipo tartaruga, né? Fizeram um tipo quadrado com os vários soldados, e os que estavam no meio levantavam a escudo acima da cabeça, e os que estavam do lado, né, fizeram, então, eram completamente protegidos pelos escudos. E em qualquer situação, eles fizeram aquela formação, fizeram aquela tartaruga e foi quase invencível. Eles, por isso, o Império Romano estendeu até na Europa e Britânica, né? Toda aquela parte, né, foi conquistada pelos romanos porque eles aperfeiçoaram aquela estratégia da guerra. E eles saberam muito bem a importância daquele tipo de escudo. E Paulo diz, esse é o escudo que precisa. É a tua fé, não é somente quando estás perante em grandes dificuldades, mas em todas as circunstâncias, em todas as situações.
Sobretudo, a Bíblia usa essa expressão, sobretudo, em qualquer momento, tu tens que usar a tua fé. Não é somente a fé dos outros, não é somente corre para a pessoa mais madura na fé e diz, oh, eu preciso de ajuda, ajuda-me. Não é? Mas é saber como manter a tua própria fé. Fé foi dada por Deus. Todos têm uma medida de fé. A Bíblia diz isso em Romanos 12, versículo 3. Todos foram dados aquela medida de fé. Nós temos fé. Então é impossível dizer, eu não tenho fé. Não. Tens fé. Talvez pouca fé, mas tens fé. E a Bíblia fala em Marcos 11 que basta somente ter aquela fé no tamanho do grão de mostarda para dizer aquela montanha, ergue-te e lança-te no mar e será feito. Então não precisa muito fé, mas tem que usar a tua fé. É como tem que ter aquele escudo, mas tem que usar aquele escudo para apagar aqueles dardos flamados do inimigo. Não deixa aquela fé assim de lado, ou só usa de domingo ou em alturas de crise. Não. Usa sempre a tua fé. Fé vem de Deus. A Bíblia diz que fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra, aquela semente entra e que nasce fé. Nós ouvimos, acreditamos e falamos. Essa é a fé. É a fé que salva. Quando confessamos que Jesus ressuscitou dos mortos, que Ele morreu, ressuscitou, e nós confessamos, acreditamos no nosso coração, confessamos com a nossa boca, a Bíblia diz que não somos salvos. Então, fé vem pelo ouvir, acreditar e falar. É aquela fórmula da fé. Usa sempre. Né? Usa a palavra de Deus, né? Como aquela base da tua própria fé. E depois confessa a palavra com a tua própria boca. Usa, aplica. Para pagar, vem aqueles ataques contra ti, contra o teu valor, contra a tua pessoa. Diz o que Deus diz na tua palavra acerca de ti. Vem dúvidas, fala em fé. Fala, responda em fé, usando aquele escudo para pagar aquelas dúvidas. Jesus revelou a si mesmo a Abraão em Gênesis capítulo 15, versículo 1, dizendo, eu sou o teu escudo. Então, quando a nossa fé é Jesus, Ele é a nossa fé. Ele é o nosso escudo. Por isso, quando nós vestimos dessa armadura, estamos a vestir de Jesus. Mas nós temos que usar, quando somos atacados, vamos levantar a nossa fé em Jesus. Fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Tudo está interligado. Essas armaduras, essas armas, tudo está interligado. Porque estamos a saber como andar no Espírito, como andar com Jesus na nossa vida e como vencer o inimigo vez após vez quando ele nos ataca. Aleluia! Deus é tão bom. A Bíblia diz em Salmos 33, 20, que a nossa alma espera no Senhor, porque Ele é nosso refúgio, Ele é nosso escudo. Nós temos essa proteção nele. Então é tão importante que nós levantamos aquela porta. É o nosso tamanho. Eu vejo a nossa fé como um músculo. Como que a Bíblia diz, Deus já nos deu uma medida de fé. Como um bebê tem todos os músculos que eu tenho, mas não está desenvolvido, não pode levantar aquilo que eu consigo levantar. Com os mesmos músculos. Porque a nossa fé tem que ser alimentada. A nossa fé tem que crescer. À medida que nós praticamos, que nós aplicamos a nossa fé, que à medida que nós crescemos e colocamos a palavra de Deus no nosso coração e a nossa fé cresce, que nós podemos ser mais eficazes nesta guerra espiritual.
Todos têm fé, mas alguns têm mais fé, porque eles têm usado e a sua fé tem crescido. Não é? Deus te abençoe ricamente.